Olá, aqui é o professor LG e eu vou resolver nesse vídeo questões envolvendo razão. A primeira delas é, qual é a razão? De 28 para 7. Eu faço o seguinte, eu coloco o 28, que é o meu antecedente, sobre 7, que é o meu consequente. Só que tanto 28 quanto 7 são divisíveis por 7. E se eu divido o 28 por 7 e o 7 por 7, eu vou obter o quê? No caso, o 28 dividido por 7 é igual a 4. E 7 dividido por 7 é igual a 1. Ou seja, a razão de 28 para 7 é igual à razão de 4 para 1. No item B, eu quero a razão de 7 para 28. Eu inverti a ordem. Então, olha só, se aqui eu obtive uma razão de 4 para 1, na hora que eu inverto a ordem, vai me dar uma razão invertida, ou seja, uma razão de 1 para 4. Vamos verificar? Olha só, 7 para 28. Simplificando por 7, 7 dividido por 7 e 28 dividido por 7, eu vou obter 7 dividido por 7 dá 1 e 28 dividido por 7 dá 4. Ou seja, uma razão inversa de 1 para 4. Agora, para continuar com a resolução, eu vou apagar esses que eu já fiz e vou começar aqui no item C. Eu quero a razão de 5 para 1/4. E eu tenho que 5 é um número inteiro e 1/4 é uma fração. Eu coloco o 5 em cima, normalmente, e a fração aqui embaixo, 1 sobre 4. Quando eu coloco esse número inteiro pela fração, a barra de fração que eu coloquei dividindo o antecedente e o consequente, eu coloco maior do que essa barra aqui, para indicar, essa aqui é a barra principal, é a fração principal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar 5 em uma fração. Eu posso escrever o 5 da seguinte maneira, O 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, eu tenho 5 sobre 1 sobre 1/4. Agora, quando eu tenho uma fração sobre outra fração, eu repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, isso aqui vai me dar 5 sobre 1 vezes 4 sobre 1. E o 5 sobre 1 vezes 4 sobre 1 vai dar o quê? Eu multiplico o 5 pelo 4 e 1 por 1. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, vou ter aqui 20 sobre 1. A razão de 5 para 1/4 ela é igual à razão de 20 para 1. Agora, e a razão de 1/4 para 5? Mesma forma, coloco aqui 1 sobre 4, a minha barra de fração principal é essa, e aqui eu coloco 5. Transformo esse 5 numa fração. Como? Colocando 5 sobre 1. E aí eu vou repetir essa fração de cima, 1/4, e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo não é 5 sobre 1, o inverso dela é 1 sobre 5. Então, eu tenho 1/4 vezes 1/5. E aí eu multiplico 1 vezes 1, que é igual a 1, sobre 4 vezes 5, 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, eu tenho 1 sobre 20, ou 1/20. A razão de 1/4 para 5 é igual à razão de 1 para 20. Agora, eu tenho o seguinte exercício. Calcule a razão entre os números. O primeiro caso é 1,6 e 0,48. São números decimais. Coloco normalmente na forma de fração. 1,6 sobre 0,48. Aí eu vou perceber o seguinte, o 0,48, eu estou chegando na segunda casa após a vírgula. E 1,6, eu só tenho uma casa após a vírgula. Eu posso colocar um zero aqui para igualar a quantidade de casas após a vírgula. E aí, o que ocorre?
quando eu igualo a quantidade de casas após a vírgula, eu posso cancelar essa vírgula. Eu posso cortar, ó, a vírgula de cima e a vírgula de baixo, e essa minha razão, ela é equivalente a 160 sobre 48. 160 e 48 são ambos números pares, então eu posso simplificar. Eu posso dividir por 2. Se eu divido 160 por 2, eu tenho 80. 48 dividido por 2, eu obtenho 24. Só que tanto 80 quanto 24 são múltiplos de 2. Então, dá para continuar simplificando. 80 dividido por 2 dá 40 e 24 dividido por 2 dá 12. O que vai me levar a uma nova simplificação. 40 é par, dividido por 2 dá 20. 12 é par, dividido por 2 dá 6. E aí, 20 e 6 também são divisíveis por 2. Ó. 20 dividido por 2 dá 10. E 6 dividido por 2 dá 3. E aí eu não tenho mais como simplificar. Então, ó, a razão entre 1,6 e 0,48 é igual à razão de 10 para 3. No item B, eu quero a razão entre 12 e 2,5. Vamos ver quanto isso vai dar. Eu coloco o 12 sobre 2,5. E o procedimento é o mesmo, iguala a quantidade de casas após a vírgula. Então, eu vou colocar 12,0 sobre 2,5, porque aí eu posso cancelar essas vírgulas aqui. Ó. Eu tenho a razão de 120 por 25. Agora, 120 e 25, eu tenho um número terminado em 0 e um número terminado em 5. São ambos divisíveis por 5. Então, se eu divido 120 por 5, eu obtenho 24. E se eu divido 25 por 5, eu tenho 5. Então, a razão de 12 e 2,5 é a mesma que a razão de 24 para 5. Vamos agora para o item C. Deixa eu liberar espaço aqui na minha lousa. Pronto. Eu quero a razão entre 0,444, e isso aqui segue infinitamente, é uma dízima periódica, e 4. Então, pelo procedimento normal, a gente faz o seguinte, ó, 0,444, 1, 2, 3 pontinhos, sobre 4. Eu coloquei o antecedente, que é a minha dízima, em cima, e o consequente embaixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar a fração geratriz de 0,444 e por aí vai. Essa fração geratriz é o mesmo que 4 sobre 9. Então, eu escrevo aqui, ó, 4 nonos. E no denominador, eu coloco o 4 na forma de fração, ó, 4 sobre 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa divisão como uma multiplicação. Como? Eu mantenho a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então, isso aqui vai me dar 4 nonos vezes o inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. Então, 4 nonos vezes 1 quarto. Quanto que vai dar isso? Bem, vamos continuar aqui embaixo. Simplificando esse 4 aqui do numerador com esse 4 que está no denominador, eu vou ficar com o quê? Bem, vamos lá. Corta e corta. Eu fico com 1 em cima e 9 embaixo. Então, isso aqui é o mesmo que 1 nono. A razão entre 0,444 e por aí vai e 4 é equivalente à razão de 1 para 9. Agora, vamos para o último item. A razão entre menos 3,6 e 5,4. Então, escrevendo aqui, ó, menos 3,6 e 5,4. Como eu tenho aqui, ó, vírgula, uma casa, eu posso cancelar essas vírgulas. Então, vou ter, ó, a razão entre menos 36 e 54, valores inteiros. Quanto que isso vai dar? Bem, tanto 36 quanto 54 são números pares, são divisíveis por 2. Então, ó, 36 dividido por 2 dá 18.
menos 36 dividido por 2 dá menos 18. E 54 dividido por 2 é igual a 27. Continuando aqui embaixo, eu vou ter tanto o 18 quanto o 27 são divisíveis por 3. Então, menos 18 dividido por 3 é a mesma coisa que menos 6. E 27 dividido por 3 é igual a 9. E ainda dá para fazer uma última simplificação, porque o 6 e o 9 são divisíveis por 3. Eu vou ter menos 6 dividido por 3 é menos 2, e 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, a razão entre menos 3,6 e 5,4 é igual à razão entre menos 2 e 3.